Olá, seja bem-vindo ao segundo encontro do desafio Exterminando a Procrastinação. Mais uma vez, é um prazer estar com você e eu quero te parabenizar por estar nesse encontro, por estar aqui, porque você poderia estar fazendo muitas outras coisas. Poderia estar dormindo, poderia estar mexendo no celular, poderia fazendo alguma coisa improdutiva e procrastinando. Mas você decidiu, resolveu estar aqui nesse encontro conosco. Eu quero te falar que o sucesso, ele é uma decisão, mas não só uma decisão, mas a decisão assertiva de todos os dias que a gente toma de forma consciente. E quem já está aqui pela segunda vez, no segundo encontro, mais uma vez tomou uma decisão consciente e assertiva em direção ao seu sucesso, para que você consiga exterminar a procrastinação e atinja os seus objetivos. O que que a gente viu ontem, tá? Ontem a gente percebeu que a procrastinação, ela é o ladrão do tempo, o assassino das oportunidades e o maior inimigo da realização pessoal. A gente percebeu também que a procrastinação ela cabe na nossa mão. Nossa mão. Para quem não assistiu o encontro ontem, faz assim com a mão, ó. Faz aí comigo, tá? Com a mão, faz assim com a mão, ó. A gente vai fazer o que é procrastinação? Adiar uma tarefa importante, sem motivo relevante, para ficar de boa, sossegado, tranquilo, sem fazer nada, mesmo sabendo das consequências. Vou repetir. O que é a procrastinação? Faz assim com a mão. Adiar uma tarefa importante, sem motivo relevante, para ficar tranquilo, sossegado, mesmo sabendo das consequências. Isso é a procrastinação. Mas a gente viu que pesquisas mostram que pessoas que atingem o sucesso e têm realizações nas suas vidas, 80% dessas pessoas elas comparecem nos compromissos que elas determinam para si mesmas. Então, só o fato de você estar aqui hoje comparecendo já é muita coisa para que você atinja o sucesso e consiga exterminar a procrastinação. A gente viu também que para que a gente consiga lembrar das coisas mais rápidos e aprender, é importante que a gente se engaje e a gente se envolva de fato, de corpo, alma e espírito, em tudo aquilo que a gente faça, tá? E ontem eu coloquei uma mão na massa para você, eu coloquei um desafio para você fazer. Poucas pessoas me mandaram uma mensagem ontem, eh, mostrando as ações que fizeram, muito poucas. Das pessoas que estão aqui, tem umas 3 ou 4 pessoas que não me enviaram, tá? Então, eu quero que você se envolva, para que você consiga aprender e se lembrar de tudo que a gente tem feito aqui, é importante o seu envolvimento. É importante que você faça os desafios que a gente passa todo dia, tá bom? Por quê? Porque todos os dias nós temos desafios para poder, que eu coloco para você enfrentar situações no seu dia. E olha só, o desafio que você não enfrenta, ele vira o seu limite. E quando a gente fala de exterminar a procrastinação, por que que exterminar a procrastinação, ele é um desafio? Porque você precisa enfrentar a si mesmo. É um desafio de lidar com suas próprias emoções, sentimentos, necessidades e circunstâncias externas que acontecem no nosso dia a dia. E tudo isso acaba te atrapalhando a atingir os resultados que você busca, melhorar a sua autoestima, a sua autoimagem, a sua autoconfiança, bater as suas metas, conquistar os seus sonhos, realizar viagens e tudo isso e muito mais. E o que é que a gente percebeu dentro disso? Quando você não enfrenta esses desafios, quando você não faz o mão na massa, não faz o que eu estou dizendo para você fazer, você não tem resultado. Não adianta. Os resultados só vêm das pessoas que estão em movimento, em ação e que de fato fazem aquilo que precisa ser feito. E não ouvir aqui uma teoria que eu falei ou algo e ficar por isso mesmo. Teoria sem a prática, ela não tem resultado. Então, eu te trago um assunto aqui para você entender, desenvolver a consciência daquilo que você precisa, mas a prática, o mão na massa é essencial que você faça para você ter resultados. Senão, não adianta. E assim, muitas das vezes você está se poupando. Eu quero te falar algo. Não se poupe. Não se poupe quando o objetivo é você vencer
aquilo que tem atrapalhado você. Porque a procrastinação ela é um suicídio a conta-gotas. Não é que você se mata, mas você mata os seus objetivos. E é quando você não conquista os seus objetivos, isso te frustra, isso te frustra, isso acaba, isso te frustra, isso acaba atrapalhando você no seu dia a dia. Isso faz você desenvolver uma percepção negativa em relação a como você se vê, atrapalhando a sua autoimagem, baixando o seu nível de capacidade, sentindo que você não tem capacidade suficiente para fazer mais nada, porque você não acredita em si mesmo. Então, tudo isso vai destruindo você por dentro, a sua alma, no seu espírito, no seu ser. Então, a gente enfrentar tudo isso vai te ajudar. Não se poupe tanto. Se pegue a sua energia que você tem, da cobrança que você faz muitas das vezes para si mesmo e se cobre de maneira certa. O nosso grande erro é que a gente se cobra de maneira errada. Isso nos cansa. Só que se cobrar não é errado. Agora, se cobrar errado, é errado. Só que se você se cobra certo, você consegue atingir seus objetivos. Não se poupe tanto, certo? Então, o que é que eu quero que você entenda daqui para frente? Gente, deixa eu só enviar bem com a mensagem no grupo que eu acabei esquecendo. Rapidinho, tá? 30 segundos aqui. A galera vem logo. Bom dia, Souza. Seja bem-vindo. Vire à direita na rua Vereador Correia de Andrade e depois vire à direita na... Ó, então, o que que a gente percebeu ontem? Só fazendo um resumo para a gente iniciar no encontro de hoje. A gente percebeu ontem também que mostrei alguns estudos que nós procrastinamos em média 7 horas por dia. Ou seja, ao todo, durante um ano todo, juntando as 7 horas por dia em um ano de 365 dias, nós temos uma média de 2.555 horas procrastinadas. Olha só como isso é surreal. Então, quando a gente fala dessa questão, e vou fazer um comparativo, muitas das vezes a procrastinação ela está ligada a alguns efeitos externos que acontecem no nosso dia a dia, como também efeitos internos, que a gente chama esses efeitos de gatilhos. E esses gatilhos é o que a gente vai ver no encontro de hoje. Quais são os gatilhos que levam você a procrastinar e você não percebe que você está procrastinando? E isso, muitas das vezes, acaba pegando você de surpresa e você não vê que está procrastinando. Porque é tão automático e muitas das vezes já está tão no seu inconsciente que você fica perdido. Ou que você acaba acreditando que esse comportamento ele é um comportamento normal. Para ela se cobrar de maneira certa é quando você se cobra não se culpando. É quando você se cobra entendendo que o que você precisa fazer, ele tem que ser feito não porque você gosta de fazer, mas porque ele precisa ser feito de fato. Porque é uma necessidade de ser feito, não é um desejo. Porque quando a gente gosta de fazer as coisas, ele é um desejo. Quando a gente precisa fazer as coisas, é uma necessidade. É quando a gente entende que a gente não é mais criança, a gente é adulto. Quando a gente fala de procrastinação, a gente fala de entender que muitas vezes a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, mas para atingir resultados que nós queremos, o que nós desejamos.
Só que esses resultados, muitas das vezes, eles têm a ver com comportamentos ou ações que é ruim para nós. É chato, é tedioso, é sofrido. Só que é essas ações que a gente não gosta que vai nos dar o resultado que a gente quer. Não é sempre fazer o que a gente quer que vai dar os resultados que nós desejamos. E aqui é onde a procrastinação ela entra. E esses gatilhos que a gente vai ver hoje, eles entram profundamente. Por quê? Eu vou te apresentar aqui, vou falar um pouco do conceito de gatilhos e dentro desse encontro eu utilizo 4 abordagens básicas, tá? Às vezes a gente coloca outras, mas hoje a gente vai ver 4 abordagens básicas: neurociência, psicologia, e dentro da psicologia a gente vai ver basicamente a TCC, a psicanálise e a PNL, que é a programação neurolinguística. Então a gente tem 4 bases aqui que a gente vai falar sobre gatilhos e como dentro dessas bases eles se unem para que você perceba no seu dia a dia como isso está te atrapalhando, tá? Então, olha só, é um gatilho. Por que que às vezes esses gatilhos eles nos afetam, eles acabam atrapalhando você e levando você a procrastinar? A psicologia e a neurociência, ela traz o gatilho como um estímulo ou um evento que pode desencadear uma resposta emocional ou comportamental automática. Então, todas as vezes que você procrastina de forma inconsciente, é porque um gatilho ele foi acionado. E esse gatilho, muitas das vezes, ele pode ser uma palavra, ele pode ser uma imagem, uma situação em específica, ou até mesmo uma emoção que você está sentindo no momento que te levou a uma reação instantânea e automática. Então, assim, ó, é como se fosse um interruptor, uma tomada. Então, essa tomadinha, ela é ligada no seu cérebro. Pim, ligou, acionou a procrastinação. Então, esse gatilho, ele pode ser definido de várias formas. Um lugar, um horário, uma emoção, uma pessoa. Então, o gatilho é tudo aquilo que faz você agir muito rápido e sem muita interrupção. É por isso que ele é automático, porque você não precisa pensar para poder agir. Então, a procrastinação, muitas das vezes, você não precisa pensar para procrastinar. Você já procrastina muito rápido e automático. Então, isso acaba atrapalhando você de atingir mais resultados. Por quê? Porque como ele é automático e muitas das vezes você não toma consciência dessa automatização do comportamento, dessa ação, você procrastina, não percebe que está procrastinando e os resultados não vêm. E na sua cabeça, muitas das vezes é uma ação positiva. Por quê? Porque quando a gente fala de ação positivas, o gatilho ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Quando ele é positivo, ele desencadeia respostas prazerosas. Então, muitas das vezes, por ele ser, entre aspas, positivo, você busca uma resposta prazerosa e essa ação no seu cérebro ela é positiva, só que o resultado de tudo isso é negativo. Por exemplo, quando você chega em casa de um dia exaustivo de trabalho, trabalhou muito, você recebeu muitas mensagens, clientes chatos, aquela parada toda de trabalho convencional. E às vezes você chega em casa e você é uma pessoa solteira. Eu não tô falando de uma pessoa que é mãe, mas às vezes isso acontece com mãe também. Mas você chegou em casa, você viu a cama parece que tá te chamando. Vem pra cá, ei, vem pra cá. Senta aqui, ó, deita aqui. Vamos descansar um pouco. Aí você deita na cama, aí o descansar seu é abrir o celular, ver redes sociais, WhatsApp, Instagram, ou até mesmo assistir uma série. E com isso você deixa de estudar, de se preparar, de fazer outras coisas. E esse descansar, entre aspas, não faz você descansar de fato. Porque se você passa meia hora na cama, no celular, ou assistindo a Netflix, ou até mesmo uma hora, depois de meia hora ou uma hora, você não sai de lá com mais energia. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você busca, descansa, entre aspas, e vai assistir uma Netflix, ou vai mexer no celular, YouTube, por aí vai, e depois de um tempo você não sai de lá com mais energia e disposto dizendo, agora eu vou para a academia, agora eu vou correr na rua, eu vou fazer um exercício, eu vou estudar. Quantas vezes, quando você fez essa ação, você teve essa resposta? Fala aí para mim que eu quero ouvir de você agora. Quero ouvir de você aqui
quantas vezes você Enfim, descansou e você... nunca. Nunca, né, Patrícia? Quem mais aí? Além da Patrícia, quem em Muito pelo algum momento... contrário, dá mais preguiça ainda, aí você tem menos vontade de levantar. Perfeito, Patrícia. Quem aí? Quem mais tem uma resposta? Bruno, Daniele, Souza, Cristine. Bom dia, pessoal. Bom dia, querido. É realmente assim, quando você pensa, você vai descansar, você está mantendo o teu cérebro ali trabalhando em segundo plano, exercendo essa atividade que inicialmente é prazerosa, só que ela acaba provocando ainda mais desgaste, né? Então, como o colega aí agora falou, você acaba ficando mais cansado ainda. Exatamente. Show de bola. Então, assim, olha só como o nosso cérebro nos engana. Vocês já perceberam? É uma enganação tão grande que a gente não percebe. Então, assim, nosso cérebro diz: ei, vai lá, descansa. Então, para descansar, eu vou fazer algo que me dá prazer, o que me distraia. Para trazer essa sensação de que eu estou descansando, só que na verdade você não está descansando. Você está mantendo o seu cérebro em ação, gastando energia e por aí vai. Então, isso atrapalha muito os seus resultados, os nossos resultados, quando a gente faz isso. Mas perceba que esse gatilho, ele vem com uma intenção positiva da sua mente. Ela diz: vamos descansar. Olha só como é muito louco isso, né? E a gente acredita nessa mensagem que o nosso cérebro diz para nós. E aí a gente é pego de surpresa depois, quando a gente percebe que a gente ficou meia hora, 40 minutos, uma hora, não descansou e a gente ainda continua cansado. Então, que doideira é essa? Que era para me cansar e eu estou cansado. Certo? Então, quando a gente fala de gatilhos negativos, já nem precisa falar tanto, né? Você já entende que o gatilho negativo, ele é sim uma... Olha só como é, como a gente às vezes, dentro do gatilho da negativo, ele, às vezes é fácil da gente perceber, às vezes a gente só percebe depois, mas ele, por desencadear respostas desagradáveis, muitas das vezes a gente só vê depois que foi. Mas eu quero que você entenda que o principal, alguns gatilhos positivos que a nossa mente diz, ele não desencadeiam respostas prazerosas depois. Ele traz uma sensação de prazer e satisfação, só que depois você percebe que aquilo não te trouxe resultado. Você perdeu o prazo, você deixou de estudar, você deixou de ir para academia, você deixou de cuidar de si. Então, isso acaba te atrapalhando. Então, olha só o que eu quero que você entenda para a gente trabalhar nessa questão desse gatilho daqui para frente. Porque ontem a gente viu sobre a procrastinação. Hoje a gente viu pedi para você perceber como é que você procrastina nas mínimas ações mais simples do seu dia a dia. Hoje a gente vai aprofundar para que você tenha consciência e desperte em você essa consciência, de fato, para que você consiga entender quais são os gatilhos do seu dia a dia para que a gente quebre isso. E é importante isso, você entender essa parte. Porque se você não consegue entender, você não consegue ter o resultado. Que eu não consigo dizer para você qual é o teu gatilho, mas você consegue dizer quando você observa seus pensamentos, seus comportamentos, as suas ações e o meio externo que está sobre você. Como, por exemplo, dentro do meio externo, às vezes um ambiente desorganizado, muita bagunça, acabam levando você a procrastinar. Que você olha para um ambiente desorganizado, bagunça demais, muita coisa, você olha, cara, eu não vou fazer isso aqui. Que ambiente ruim. Ou então, algo externo que tenha acontecido, tá? Então, trazendo as bases que eu falei para você sobre o que a gente falaria dentro desse aspecto do gatilho, a PNL, ela traz essa parte da procrastinação como padrões negativos de pensamentos e de comportamentos aprendidos ao longo do tempo. Então,
quando a gente fala de padrões repetitivos, eu até falei ontem que o nosso cérebro e os nossos comportamentos, eles são padrões repetitivos que se repetem. É importante a gente entender quais são os nossos padrões. Para quê? Para que quando a gente entenda os nossos padrões, através de todo o conhecimento que você está aprendendo aqui, a gente instale novos drives. O que é novos drives? Novas atualizações, que foi o que eu falei ontem, do celular. O nosso celular, os aparelhos eletrônicos, eles sempre atualizam para ficarem mais eficientes, mais rápidos e melhorarem a performance. Então, nós também precisamos fazer essas atualizações, para que a gente melhore nossa eficiência, nossa produtividade e nossa performance. Então, uma vez que a gente entende quais são os nossos padrões comportamentais e que levam nós e que acionam, né, a chavinha do gatilho, a gente consegue perceber como quebrar isso. Não de forma instantânea, mas de forma consciente, porque não é automático quebrar. O gatilho, sim, é automático. Quebrar não é automático. Ao longo do tempo, quando você treina e fica bom nisso, ele vira automático. Mas de início ele não é automático porque é uma programação aprendida. Então, quando a gente percebe isso, né, e esse padrão de comportamento, a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental, ela chama ele de comportamento disfuncional. Por quê? Porque ele não tem uma função correta de benefício positivo. Ele tem uma, um comportamento negativo e que te prejudica. Então é por isso que ele é disfuncional. Ele não tem uma função positiva, ele tem uma função negativa. Então ele é disfuncional. E muitas das vezes ele está associado a crenças negativas e pensamentos irracionais, como o exemplo lá da Netflix que eu falei para você. Olha só como essa questão é muito forte, né? Pensamentos irracionais. Então, o teu pensamento diz: vamos assistir a Netflix agora, depois de um dia de trabalho, para a gente descansar. Olha como é irracional. Aí você acredita no seu próprio pensamento. Eu vou assistir a Netflix e vou descansar. Não, você não descansa assistindo nada. Você mantém seu cérebro em funcionamento. Mantém ele cansado. Então, quando a gente começa a raciocinar os nossos próprios pensamentos e a entender o que a nossa mente está querendo dizer, a gente não cai mais nesses gatilhos, nesses pensamentos irracionais. E aí, quando a gente fala de crenças negativas, a gente tem que perceber muito quais são as crenças que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Crenças de capacidade, de merecimento, crenças de você enxergar o seu próprio potencial, de perceber se o seu potencial de capacidade, de autoestima, de entender, de perceber o que você tem de habilidades, de recursos, de competências estão a favor daquilo que você quer conquistar. Porque se você olha para um desafio ou para alguma coisa e você não sente confiança em você, o medo te controla e você desenvolve o medo de algumas ações, essa crença desse medo ou de não enxergar uma confiança, ou de não enxergar uma habilidade essencial que você tenha para enfrentar aquilo, ou para superar, ou para vencer aquilo que está à sua frente, você não consegue. Então, quais são as crenças que você tem carregado? Quais são as mensagens, as palavras que você tem dito para você mesmo que estão impedindo você de agir? Então, tudo o que impede você de agir, tudo aquilo que você fala para você mesmo, que te impede de agir, de ir além, ela é uma crença negativa. Ela é uma história que você conta, é uma desculpa verdadeira, que te impede de avançar, que te impede de evoluir, que te impede de ir além. Então, olha só como essas crenças negativas, elas nos atrapalham e os pensamentos irracionais, eles acabam nos atrapalhando no nosso dia a dia. E a gente vai entender como é que a gente faz isso aqui ao longo desses 7 dias. Mas primeiro a gente precisa ter consciência. Por isso que eu estou te apresentando já isso. Quais são os pensamentos que existem dentro de você e o que é que você fala veementemente e que você acredita nisso que te atrapalha. Porque o que é que são crenças limitantes? É tudo aquilo que você acredita, baseado nas experiências em que você viveu e nos ambientes que você conviveu. E tudo isso é um somatório de aprendizados.
e que você traz como verdade para você, para se manter no mesmo padrão de comportamento disfuncional, comportamento negativo, tá? E a psicanálise, ela traz também esses gatilhos como a questão de conflitos internos e uma palavra que é muito forte, que é a resistência inconsciente. E o que é que seria a resistência inconsciente? A resistência nós vamos ver amanhã, bem aprofundado, como é que a resistência ela nos atrapalha no nosso dia a dia. E aí, muitas das vezes, a procrastinação ela acaba sendo de forma como fuga. Às vezes você quer fugir de confrontar algumas questões emocionais difíceis que você passa ao enfrentar muitos desafios. Então, quando você foge, utiliza a procrastinação muitas das vezes como fuga para não confrontar ou enfrentar essas emoções difíceis, desafiadoras, você acaba procrastinando, porque é muito mais fácil eu ir para aparelhos eletrônicos, eu assistir a Netflix, eu comer, fazer alguma outra coisa, do que eu enfrentar aquela emoção que eu preciso enfrentar, que está aqui dentro de mim, tomando de conta de mim, do meu peito, talvez da minha garganta, de medo, de ansiedade, de frustração. É muito mais fácil eu mudar o foco para uma coisa que aparentemente vai me dar um prazer, uma satisfação, do que eu enfrentar algo desafiador, que eu enfrentar uma emoção, um conflito interno que me atrapalha no meu dia a dia. Então, só para a gente entender, tá? Como é que acontece esses gatilhos da procrastinação? Ele é um interruptor, que ele é ligado de forma automática, que a gente não percebe, inconsciente, e ele é um resultado de uma programação negativa, onde eles podem ser externos, através dos ambientes, trabalho desorganizado, por aí vai, como internos, mas principalmente internos, tá? Como eu te falei, pensamentos irracionais, crenças limitantes, eles são os que mais te atrapalham, como esses conflitos internos, essa fuga de evitar esses conflitos internos, esses desafios. É por isso que eu comecei bem o encontro de hoje, mostrando para você que o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Então, se você não enfrenta esses desafios emocionais, esses conflitos internos, o seu limite é só onde você está. E eu tenho certeza que aonde você está não está bom. Porque se tivesse bom, você não estaria aqui. E se você está aqui, é porque você quer aprender como outras pessoas, elas conseguiram atingir grandes resultados. E os resultados que você busca. Os resultados que você deseja alcançar. E eu sei que você quer alcançar esses resultados. Porque senão você não acordaria cedo para estar aqui comigo. Tá? E eu quero muito te ajudar. Demais, demais, demais. E eu sei que você vai alcançar esses resultados. Você sabe por que eu sei que você vai alcançar esses resultados? Porque só nesse desafio já passaram mais de 500, de 600 pessoas. E olha só o resultado de pessoas que passaram por esse desafio, entraram na mentoria, terminando a procrastinação. Olha os resultados que elas tiveram. Vou te mostrar aqui, agora, o resultado da Tatiane. Tatiane, ela é uma doutora, uma pós-doutora, e ela conseguiu resultados extraordinários. Olha só o depoimento dela aqui para você ouvir.
Bruno, me perdoa. Não travou. É porque eu botei aqui o depoimento da Tatiana. Ainda bem que você me falou que não tá aparecendo aí o áudio, né, pra você. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo. O sumo de todo Gil. Posso falar? Bom dia. Ó, vocês estão. Quem tá ouvindo aí o. Quem conseguiu ouvir? Só pra mim Eu. entender. Tá ouvindo agora. Ninguém ouviu, Tá eu ouvindo? acho. Eu Mas também tá, não ouvi. Eu tô mas ouvindo tá ouvindo agora. agora, né? Ó, Isso. ótimo. Vou botar pra rodar aqui. Pode. Bom dia, querida. Então, para mim foi uma grande surpresa, né? Eu achei que no início eu ia encontrar algo assim, bem raso, mais um cursinho, mais uma aulinha, mais alguma coisa para, né? Então vamos lá. Uhum, No início pensei assim, e me surpreendi desde a primeira aula até agora, entendeu? Agradeço uhum, muito você, Ricardo, pelo empenho humano, né, prestadio, de todos os cursos que eu já fiz. Você pega o sumo de todos e trouxe aqui para o clube da procrastinação, né? Podemos chamá-lo assim, né? uhum, Nossa primeira aqui. E eu achei que a entrega foi muito boa, de grande valia para mim, porque você pode perceber, por mais que eu não tenha empenhado 100%, mas o 80% que eu empenhei, eu desenvolvi coisas que antes eu não conseguia. Por exemplo, eu montei um grupo de WhatsApp de alunos, né? Já tem quase 100 alunos ali, de um curso só. Se eu fosse fazer para mais cursos, eu não ia dar conta. Mas assim, eu uhum, vou fazendo devagar, porque eu sou só uma, e estava enrolando na minha cabeça para fazer, né? Eu vou ter encontro com esses alunos no sábado aí, para auxiliar eles realmente têm dificuldade. Eu consegui externar isso para ele, antes eu não conseguia, né? E então foram alguns pontos que eu não conseguia, eu estava travada em stories, eu não conseguia gravar. Tem entre tarefas que eu não conseguia fazer, né? Me uhum, organizar na minha rotina, ter foco. Então, desde lá do início, as ferramentas, né, que a gente vem utilizando, né, não é todos os dias que a gente utiliza, mas assim, a gente sabe que existe, mas o treinamento, ele trouxe latente e forte. Teve dias de eu chorar, teve dias de eu não querer fazer, e mesmo assim, por trás, eu vi, falei, nossa, desse empenho todo, eu vou até o final, eu vou fazer. E fiz, e estou aqui feliz e grata, entendeu? Pelas realizações que eu tive, pelos aprendizados, e eu ainda quero muito aprender com você. E agradeço que eu tenho muito que aprender ainda. ótimo. Então você acabou de ver aí o depoimento da Tatiana. A Tatiana era uma pós-doutora, professora também. Então, assim, o que eu quis que você preste bem atenção nos resultados que a Tatiana obteve, que ela falou, e algo que ela falou muito forte. Teve dias de eu chorar, teve dias de eu não querer fazer. Olha só como a nossa mente, ela, muitas das vezes, ela nos maltrata. A gente precisa entender, quando a gente chega na fase adulta, que a gente não faz só o que a gente quer, não faz só o que a gente gosta. Nós fazemos coisas que nós não desejamos. Muitas das vezes a gente vai chorar fazendo. E isso a Tatiana mostrou muito forte. E ela chorava mesmo. Mandava mensagem pra mim. E, e assim, dentro desse desafio aqui, a gente ajuda de fato. Quem me manda mensagem no privado, eu respondo. A gente engaja bem. E a Tatiana, ela fez a mentoria Exterminando a Procrastinação, que é um programa que a gente tem de mais 25 dias, que custa R$ 2.000. Mas eu não vou falar disso agora.
Eu quero que você entenda que desses gatilhos, trazer a consciência e perceber o que é que você precisa fazer de fato, mesmo não querendo, é o que vai te dar o resultado que você busca. É possível. É possível você fazer. Eu consegui, Tatiana conseguiu e mais de 500 pessoas conseguiram. Eu quero te ajudar. E eu quero que você se envolva de fato, engaje. Você faça tudo aquilo que a gente vai fazer, tá? Daqui para frente. Então, a gente percebeu que esses gatilhos, eles são inconscientes muitas das vezes, com crenças limitantes, pensamentos irracionais, ações externas que acontecem. Então, o que que você vai fazer hoje, tá? Mão na massa de hoje. Aplicação prática. Você vai identificar os seus principais gatilhos de procrastinação. Vou te lembrar mais uma vez, tá? Como é que podem ser os gatilhos? Eles podem ser acionados como um lugar, um horário, uma emoção, pode ser às vezes uma pessoa, e essa pessoa muitas das vezes pode ser o seu pai, a sua mãe, seu primo, seu parente, qualquer pessoa. Alguém que muitas das vezes, só o fato de você ver ela já te traz uma emoção ruim, uma coisa ruim. Pode ser seu chefe. Por exemplo, seu chefe é uma pessoa muito arrogante, é uma pessoa muito grossa, muito dura, não sabe conversar. Então você vê o chefe lá, ixi, já te paralisa. Você não consegue nem falar, você começa a gaguejar. Então você erra até em fazer as coisas. Você fica com medo disso. Então isso é um gatilho, tá? Pode ser também aquilo que te faz agir mais rápido, sem interrupção, por exemplo. Você pensa em tá com fome. Primeira coisa que você quer comer, doce, geralmente. Você não pensa para comer doce. Você veio comer a primeira coisa que está na sua frente. Você vai pensar, qual doce eu vou comer? Vou comer um sorvete? Ou vou comer um chocolate? Não sei o quê. Vários nomes aí que essa parte eu já não manjo tanto. Não sou de comer essas coisas demais, né? Então, o que é que eu quero que você entenda, tá? Percebendo isso, você vai identificar os seus principais gatilhos de procrastinação. Porque quando a gente fala dessas questões de gatilho, e muitas das vezes esses gatilhos que você tem se comportado por eles serem acionados, ele acabou virando um hábito. E esse hábito ele é composto de três fases: o gatilho, a rotina, aquilo que você já faz rotineiramente, e a recompensa. Como o exemplo que eu trouxe lá da cama, como você trabalha o dia todo, você chega em casa, qual o gatilho? Você olhar para a cama. Qual a rotina? Já a rotina mesmo. Cheguei em casa, vou descansar, tirar a roupa, deita na cama. Qual é a recompensa? Assistir a Netflix ou entrar no celular e mexer aí, TikTok, YouTube e por aí vai, tá? Então, mão na massa de hoje, identificar os seus principais gatilhos para poder você perceber o que é que está levando você a procrastinar, tá? E você vai novamente listar 10 coisas para você fazer hoje, só que você vai começar pela mais importante. Você vai fazer ela primeiro. Qual é a mais importante dos 10 compromissos que você tem hoje? Você vai listar 10 compromissos do dia, perceber qual é o mais importante e vai fazer ele primeiro. Esse vai valer 20 pontos. Outra coisa que eu quero que você faça é, já já, já te mostro, vai ser postado no Instagram a mensagem de hoje. O desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Vai lá, comenta sobre a aula de hoje, reposta no seu Instagram, me marca, que você também ganha mais 10 pontos para premiação no final desse desafio. E para a gente continuar, a gente vai fazer a meditação hoje, tá? Meditação, ela inclui, quem não fez ontem, ela inclui uma parte de respiração. A gente vai fazer uma meditação bem simples para a gente perceber e trazer clareza do que acontece no nosso dia a dia. Eu falei ontem uma coisa para vocês, não sei se você se lembra, só para a gente concluir. Eu falei que existe dois tipos de pessoas, as pessoas que vencem e as pessoas que desistem. Ontem a gente tinha mais pessoas nesse encontro. Hoje ele já caiu, ele já não está a mesma quantidade. Então, perceba, as pessoas desistem. As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, o fracasso, muitas das vezes, ele é natural nosso, porque a gente vai errar em algum momento. Mas a desistência é o que mata as pessoas. Eu quero saber de você. Você
vai ser a pessoa que vai chegar até o final ou você vai desistir também? Muitas pessoas já desistiram. E eu falei ontem dos 3 Cs da procrastinação. Muitas pessoas começam, tem pessoas que nem começam. Tem gente que não começa, tem gente que começa. Mas quem começa precisa continuar. Só que tem gente que não continua, como muitas pessoas de ontem para hoje não continuaram. E você que está continuando hoje, eu quero que você conclua. É o terceiro C, para que a gente consiga vencer a procrastinação. Então, tem gente que não começa, tem gente que começa, mas não continua. Tem gente que começa, continua, mas não conclui. E para a gente vencer a procrastinação, a gente precisa começar, continuar, concluir. E eu conto com você, tá? Então, vamos fazer o exercício aqui de meditação rapidamente. Você vai respirar 3 vezes, tá? Eu vou mudar aqui a câmera que a gente vai fazer. Eu vou te mostrar um exercício. Se você puder fazer comigo, vai te ajudar muito. Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Eu vou ficar em pé, tá? Esse exercício ele foi desenvolvido por uma pesquisadora neurocientífica chamada Amy Cuddy. Depois eu vou mostrar um vídeo dela para vocês rapidamente. Eu vou botar esse vídeo dela também lá no grupo, tá? Como é que é o exercício? Você vai botar a mão aqui, ó, na cintura. Essa câmera tá meio ruim. Você vai botar a mão na cintura. É a posição chamada da Mulher Maravilha que ela desenvolveu, tá? Posição da Mulher Maravilha. Dentro dessa pesquisa que a Amy Cuddy fez, ela mostrou que essa posição ela é uma posição de poder. Então, ela empodera as pessoas. Ela traz uma sensação de poder. Você vai botar a mão aqui, ó, na cintura, vai expandir o tórax aqui, ó, ombros para trás. Você vai colocar o seu ombro para trás aqui, ó, e aquela história do peito para fora, barriga para dentro, vai expandir o seu tórax. Mãozinha na cintura, expande o tórax. Respira profundamente comigo, respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Mais uma vez, respira fundo. Isso, fecha os olhos, inclina um pouquinho o queixo para cima, olha um pouco para cima. Posição de poder, tá? Não é arrogância, não é nada. É uma posição de poder que você vai desenvolver daqui para frente. Então, continua respirando profundamente. Isso, mantenha os seus olhos fechados e se concentra apenas na minha voz daqui para frente. Isso, muito bem. Mantendo a sua respiração de forma leve, de forma tranquila, eu quero que você imagine agora, através dessa respiração, que essa respiração é como se fosse uma respiração de varredura. O que seria uma varredura? Como se ela fosse uma vassoura, onde cada vez que você puxa o ar, você puxa sentimentos positivos de alegria, de confiança, de amor, de perseverança. Cada vez que você solta o ar, você tira de dentro de você todo sentimento negativo, de tristeza, de medo, de frustração. Isso. E imagine essa respiração de varredura ainda mais forte agora, com muita intenção. Então, puxa aí sentimentos positivos de perseverança, de fé, e começa a soltar inseguranças, começa a soltar medo, começa a soltar amarguras, ressentimentos, isso. E através dessa respiração, começa a sentir que você vai ficando mais leve, você vai ficando mais positivo, porque você está fazendo uma limpeza no seu corpo através dessa respiração. Respira fundo e puxa um sentimento que você deseja para o dia de hoje. Qual seria o sentimento que você quer muito forte hoje? É um sentimento de confiança? É um sentimento de poder? É um sentimento de perseverança, de esperança, de amor, de alegria muito forte, entusiasmo, otimismo? O que seria? Puxa esse sentimento agora, respira fundo e tira o sentimento que talvez possa atrapalhar você. Seria insegurança? Seria o medo?
Seria ansiedade? O que seria? Solta esse sentimento agora. Isso. Respira fundo mais uma vez e puxa um outro sentimento que você gostaria de conviver com ele muito forte no dia de hoje. Para mim é perseverança e força. E eu vou tirar toda resistência interna e crença negativa dentro de mim. Respirando profundamente. Começa a sentir que esses sentimentos, eles acabam de acessar as suas células, suas microcélulas, ele está em todo o seu sistema circulatório. Ele começa a passar por todo o seu corpo, partindo da sua cabeça, seus pés, até chegar no seu dedo mínimo do pé. E todo o seu corpo agora já está tomado de sentimentos negativos. Respira fundo. E repete comigo, eu sou uma pessoa de ação. Repete juntamente com você, eu sou uma pessoa de ação. A partir de hoje, eu tomo consciência dos meus pensamentos e comportamentos. Repete, a partir de hoje, eu tomo consciência dos meus pensamentos e comportamentos e ações. E eu extermino a procrastinação. Repete, eu extermino a procrastinação. A partir de hoje, eu sou uma pessoa realizadora. Eu realizo tudo o que eu digo que vou fazer. Eu digo que vou fazer e faço. Repete, eu digo que vou fazer e faço. Eu sou uma pessoa realizadora. Respira fundo. Isso, muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 1. Quando eu chegar no 1, você vai abrir os seus olhos, bem alegre, bem feliz e bem renovado. 3, com a sensação maravilhosa que você está sentindo agora. E repete, o dia hoje será extraordinário. Eu extermino a procrastinação. Repete, o dia hoje será extraordinário e eu extermino a procrastinação. Isso, com toda essa sensação positiva na sua mente, no seu coração. 2, você se sente mais forte, mais feliz, mais alegre, mais calmo, calma. Essa respiração é algo que te traz mais energia, é algo que te renova a tua energia, tua essência, e você se sente bem. E podendo abrir os seus olhos agora, eu quero ouvir de você, como é que foi esse momento para você? Vamos lá? Eu acho que esse momento é um momento de muita, para quem é procrastinador assim como eu,